Oi, 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 pessoal, como vão vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu também aqui sempre muito bem, sempre tentando buscar uma mensagem positiva, uma mensagem espiritualista. Estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Que a gente às vezes fica chateado, nem sabe direito por quê. Fala, nossa, mas me dá uma tristeza, me dá uma amargura, não estou entendendo nem por quê. E tem numa série de programas, o pessoal tá me cobrando muito, agora que eu vi que eu não tô com meu celular aqui ao lado, que tá sempre, né, perto, e o pessoal me cobra muito dos programas falando sobre os orixás, né, sobre esses devas da natureza, sobre essas entidades, essas forças fantásticas que regem a nossa vida. Mas hoje eu vim contar um pouquinho, tem uma outra galera, eu fiz um programa, no programa passado, que eu falei sobre a ayahuasca, né, e o pessoal tá me cobrando muito para que eu conte sobre minha primeira experiência, como foi, como que eu conheci, como chegou a mim. E eu vou tentar contar com a maior riqueza de detalhes possível. Na verdade, eu tinha tido uma experiência anterior que não foi muito legal, talvez por eu não estar pronto, enfim, não vou entrar nesse tipo de detalhe, porque até porque eu não saberia justificar. Mas de uns anos para cá, começaram muitas pessoas a conversar comigo, a falar assim, não, mas por favor, né, mas venha. E eu falei, olha, a hora que Deus, né, que meus orixás, que meus guias considerarem o momento certo, vai acontecer. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tô sempre, eu sou e sempre fui aberto, né, a experiências. Então isso para mim não foi um problema. E eu estava em Curitiba e meio chateado, sabe, eu estava numa vida, numa rotina muito cansativa, porque eu acordava muito cedo, tipo, muito cedo para mim, né, tem gente que vai falar para mim: "Ah, eu acordo muito mais antes, você tá reclamando", mas para mim 7 horas da manhã é muito cedo, porque eu sou uma pessoa muito noturna. Eu trabalho muito bem, eu funciono muito bem no período da noite. Então 7 horas, ter que acordar, levantar às 7 horas da manhã para mim é um drama. E olha, e bota drama nisso. E uma amiga minha de 30 anos, ela falou assim: Caju, tô indo para sua casa, posso ir para aí? Falei, claro, minhas portas estão sempre abertas, mas tem meus atendimentos, tem meus trabalhos para fazer. Ela é que eu tenho uma mensagem espiritual. Eu achei um pouco esquisito. Falei, ué, deve ser uma coisa muito séria para ela ter que vir falar pessoalmente para mim, sobre uma mensagem espiritual que ela tem que vir trazer, né? Falei, tudo bem, venha. E essa minha grande amiga, ela chegou, ela falou assim: "Ó, vamos arrumar as coisas aqui, porque eu vou precisar que você vai ficar em São Paulo um pouco". Eu falei assim: "Como assim vou ficar em São Paulo um pouco, né?". Eu, apesar de ser paulistano, minha vida tá há mais de 10 anos aqui, estruturada aqui em Curitiba. Eu tenho no meu trabalho com meus consulentes, ela não, mas é que é uma coisa muito séria. É uma reviravolta que você vai ter na sua vida. Eu, gente, para ser muito sincero, eu acredito em coisas, em sinais, nesse tipo de situação. Não questionei, não conversamos diretamente sobre isso e vim, né, para cá junto com ela, para ouvir essa mensagem que ela não me contou que era. Ela falou assim: é algo que alguém tem que falar para você, não sou eu, né, é uma entidade, é uma força que vai conversar com você. Eu falei, tudo bem. E cheguei em São Paulo, já me estresso, né? Geralmente quando eu chego aqui, o pessoal fala: "Ai, você parece ser tão tranquilo, né, e não imagino você estressado". Nem queira imaginar, porque olha, e ela vai ter um ritual no domingo que eu quero que você participe, mas com a cabeça aberta, sem pensar em nada. E eu falei: "Tá bom". Sabe, naquele sentido, tipo: "Ué, por que não? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer". E eu cheguei nesse ritual, aí foi na casa de uma outra amiga minha. Falei: mas a Gidé tá envolvida?". Tá, ela que vai conduzir o ritual. Falei assim, eu não sabia nem que a Gidé estava conduzindo o ritual, né, naquele momento. Ela vai conduzir um ritual. É um ritual xamânico. Eu falei, já gostei, né? Eu já Oxóssi, né? Sou muito ligado a alguns tipos de coisa. Me vem com papo, já é xamânico, já falei, já me interessei. E envolve a ayahuasca. Falei, ai meu Deus. Porque não que eu tivesse preconceitos, vocês vão entender já o porquê eu tivesse.
né, de eu ter falado no passado. Mas eu tinha um certo negacionismo, alguma coisa assim, que eu acho que tem coisas que não tem que ser misturadas, enfim. Mas falei, ah, tá tudo bem, já tô aqui, gente, vamos ver o que vai dar, né? E aí, falei, vamos lá, vamos pro ritual. Então, mas sabe assim, já que é para se entregar, vamos que vamos, né? Vamos de cabeça mesmo, eu vou com toda a força, vontade, vamos ver o que eu tenho para ouvir aí, o que acontece. O ritual começou muito tranquilamente, né? Como uma gira de Umbanda, para quem é de Umbanda e está me assistindo, vai entender melhor, que é com as orações que a gente faz para os orixás, a gente faz aquele xirê. Né? O que é o xirê? Ah, não sei o que é xirê. Xirê é quando a gente saúda todos os orixás. E essa amiga, no caso a Andrea, né, a de dela, falou assim, eu vou fazer um trabalho focado em Oxóssi, porque eu sei que é o seu orixá ancestral, o seu orixá mais forte, e eu acho que vai mexer com você, vai trazer as mensagens que você precisa ouvir. Eu falei, tá bom, né? Se eu preciso ouvir alguma coisa que meus guias não estão me transmitindo, vamos ver o que acontece, qual que é. E muito concentrado. No momento, gente, que no ritual teve as orações, né, o período de meditação. Nesse momento eu já senti minha consciência alterada. Eu não tinha consumido nada, não tinha feito uso de nenhuma substância. E minha consciência ficou muito alterada no ponto que eu pensei, meu Deus, eles estão esperando uma coisa de mim, capaz do meu guia vir aqui dar um chá de boca aí, chá de boca, né, para quem está em outras regiões não sabe o que é, falar um monte de besteira e, enfim, eu achei que meu orixá, no caso meu guia, não estava concordando com alguma coisa, porque eu fiquei muito alterado de consciência no momento da oração. Aí vem, hein? Aí, mas continuei respeitando o ritual, como eu acho que a gente tem que fazer, né? Se algum amigo seu te convidar para ir numa igreja evangélica, ou para te convidar no centro de Umbanda, ou para te convidar no centro de Candomblé, para te convidar no ritual budista, ou seja lá o que for, se a gente se adequa e topa aí, né? O mínimo que a gente tem que ter respeito. E fui com o máximo respeito. Então, segui todos os preceitos que eu ia sendo orientado para participar e contribuir de alguma forma, né, entrar mesmo no ritual, naquela egrégora, né, naquela energia, naquilo que estava acontecendo. Eu sabia que estava alguma coisa fora do normal, porque, como eu falei, minha consciência alterou demais, como se eu estivesse assim, numa pré-incorporação, e eu não estava incorporado. E deixei o ritual seguir. E aí foi o momento que teve essa série de orações, de meditações, e aí veio o chá. Né? Vamos tomar o chá. Tomei o chá. Muita gente fala que é horrível, que é a pior experiência da minha vida. Eu não achei, mas é que eu tenho um gosto meio estranho. Para vocês terem uma ideia, uma das comidas que eu mais gosto é arroz com jiló. Adoro, gente, aquele jiló bem cozidinho na panelinha, gostosinho, bem feitinho, com arroz. Nossa, não precisa de nada. Para mim já é mistura. Tomei o chazinho lá e continuei meditando, me concentrando, né, focado em algo espiritual, alguma mensagem que chegaria a mim. E a dirigente espiritual, né, que hoje é minha madrinha de Dé, ela falou assim, tá bem? Eu falei, eu tô com entidades perto de mim, mas antes de começar o ritual, ela, ai meu Deus, então tá, a coisa tá indo bem já. Eu falei assim, não sei, não sei. Ela falou assim, vamos lá, eu vou dar uma segunda dose para você. Gente, isso tinha uns 15 minutos, hein, que começou o ritual. Eu falei assim, meu Deus, né, ela já deu uma dose para todo mundo, diz que o povo fica tudo alucinado, ela tá me dando uma segunda. Falei, mas vamos lá, né? Tô aqui para participar, para ver o que me agrega, então vamos lá. Tomei a segunda dose, e aí começou uma sequência de músicas, e depois eu fui entender, né, que a ayahuasca, que esse tipo de ritual que a gente faz é xamânico, ele é completamente guiado pela a música, tem muita interferência, tá? Não sei se vocês já ouviram isso em outras pessoas, em outros canais, porque é algo que eu realmente não pesquiso, porque eu tento me manter limpo, limpo no sentido de não me influenciar para falar minha experiência de uma forma bem objetiva. Eu tô falando da minha primeira experiência, tiveram várias outras. E entrei lá no concentra, né? Respira, concentra, respira, concentra.
Num dado momento, minha consciência começou a ficar completamente alterada e uma entidade se apresentou para mim, eu ainda pleno, e ela falou assim: olha, eu vou guiar você durante esse processo. E eu tive uma resistência muito grande. Por quê? Porque por mais que eu tivesse sentido uma energia positiva no ritual, eu achava que estava tudo certo, tudo sob controle, eu sou uma pessoa que meio que estou acostumado a ter comando das situações, e era uma entidade que não era o meu guia. Eu estava desconhecendo aquela situação, então não estava agradável para mim. Eu falei: olha, eu não sei, tudo mentalmente, tá? Eu não sei quem você é e não te autorizo a continuar próximo a mim sem a intervenção do meu guia espiritual. Eu já comecei a firmar no meu guia espiritual, até que no momento ele veio. E quando o meu guia espiritual veio, ele falou assim: fique tranquilo e mantenha a sua linha de quando você chegou, se entregue. E isso me deu um voto de confiança. Aí o que eu via? Foi um ritual muito pequeno, né, para poucas pessoas. E as pessoas estavam começando a passar mal, sabe, a vomitar, né, o que eles chamam, depois eu fui entender que é limpeza. E aquilo para mim estava muito estranho, gente. Eu falava assim: meu Deus do céu, é aquela coisa, né, de siga o líder. Eu falei: meu Deus, eu acho que eu tenho que vomitar também para acontecer alguma coisa. Eu falava: meu Deus, eu não estava sentindo ânsia, não estava sentindo nada. E essa entidade que estava comigo, ela falava: se acalme. Eu preciso que você estenda a sua mão para mim. E ó, não tô falando de mão física não, porque foi de uma coisa completamente espiritual. Eu tava assim, sentado, né, num colchonete, apoiado na parede, numa almofada, numa posição confortável, de meditação. E aí eu percebia que quando eu abria os olhos, eu tava aqui, como eu tô falando com vocês. E quando eu fechava meus olhos, eu estava num outro plano. Algo estava acontecendo realmente comigo. E essa entidade manifestava-se comigo, comunicava-se comigo, só quando eu estava de olhos fechados. E num dado momento eu falei assim: olha, então vamos. E estiquei minha mão, não de uma forma física, de uma forma mental que eu não consigo explicar para vocês como aconteceu, o porquê aconteceu. E quando eu segurei na mão dessa entidade, eu estava absolutamente num outro plano espiritual. E quando eu falo num outro plano espiritual, eu não tinha consciência, eu não tinha noção, eu não tinha ciência do meu corpo. E eu visualizava um local muito engraçado, que essa entidade falou assim para mim: você um dia vai tentar explicar isso para as outras pessoas e você não vai conseguir. E eu não consigo. As cores eram diferentes, a forma, a arquitetura era completamente distinta do que a gente conhece ou pensa que conhece, mas era muito agradável, sabe? Era uma coisa muito boa, muito positiva. E a partir do momento que eu tive consciência, porque eu não perdi em momento nenhum, tá? Minha consciência. Eu falei assim: eu tô num lugar bom. Eu sabia que eu estava num lugar bom. Eu falei: então não tem por que eu ter medo, nem insegurança, nem me entregar para essa experiência, para essa situação. E me entreguei por completo. Aquele dar a mão já foi o mais importante para mim. E essa entidade, ela segurava minha mão e em segundos eu via ocas, aquelas de índios mesmo, e eles todos juntos, e de repente eu me vi no jardim, quando eu olhava para o lado, como se fosse aqui atrás, sabe? Num lugar assim, muito cheio de vegetação, um lugar muito preservado. E eu falava que eu tô no Orum, né? O Orum seria o além, né? Tô no além mundo. Eu falava: tá, você vai ver um pedacinho da forma como nós vemos. Eu falei assim: como assim? Eu tenho esse lado. Eu interrogo as entidades, gente, desde sempre. Eu falei: como assim? Não gosto de coisa mal explicada. Você está com a consciência, com seus sentidos amplamente aflorados, e um pouquinho de como nós vemos vocês, você vai ter a experiência de ver agora. E é muito importante eu falar isso. E essa entidade disse assim para mim: você não sabe como foi difícil te trazer aqui. Foi muito difícil trazê-lo aqui. Eu falava: mas por quê? Poderia ter se apresentado, poderia ter. Não, são influências espirituais, foi muito difícil. Eu tive que mexer com pessoas que te influenciariam, que mexeriam com
coisas muito sérias para você, para conseguir te trazer aqui. Então leve a sério isso que está acontecendo. E eu senti a verdade nele e respeitei, porque é algo muito forte. Eu via luzes, tem muitas pessoas que falam que começam a ver mandalas e coisas assim. Eu não vi nada disso. Eu vi uma luz muito forte, principalmente quando começou-se a cantar um ponto de Oxóssi, veio uma luz muito forte assim na minha fronte, como se fosse um sol. É uma coisa batendo, mas não dá para explicar, gente. Vocês vão pedir para eu explicar, eu não consigo. E aí ele fala assim: eu tô aqui com você. É uma voz como se tivesse um reverb, sabe, um eco. Eu falei: tudo bem, eu também tô aqui, tô entregue, eu tô acreditando, eu sei que eu tô vivendo uma experiência incrível, uma experiência maravilhosa e eu quero saber o que você, talvez eu esteja meio confuso dos meus rumos, do que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. E ele falou assim: por isso nós te trouxemos aqui. Antes de você saber, nós já sabíamos, nós estamos com você há séculos. E aquilo me trouxe uma emoção que eu comecei a chorar, sem plena consciência do meu corpo, porque eu não sentia. Mas eu fiquei muito emocionado. Ele falou assim: me dá a mão de novo. E eu não estou falando de dar a mão, gente, como eu faria agora. Era uma coisa assim, astral, porque eu não estava me mexendo. O meu corpo estava numa mediunidade completamente inconsciente, eu não conseguia me mexer. E fiquei um pouquinho emocionado, voltei. E eu segurei a mão daquela entidade. A hora que eu segurei novamente a mão daquela entidade, eu comecei. É como se eu estivesse sobrevoando locais, um pasto, um jardim, um local muito infinito. Aquilo não tinha final. Eu não conseguia ver final naquilo. E num dado momento ele falou assim: não, para. Aí ele: o que foi? Eu falei assim: eu preciso parar aqui. É aqui que está meu guia. Eu reconheci a energia da minha entidade. Ele falou assim: você tem razão, aqui está o seu guia. Você passou por várias localizações, por várias, né, centrais, não sei como chamar. E aqui realmente está o seu ponto de força, o seu guia. E ali estava o caboclo pena branca, eu não conseguia ver o caboclo pena branca. Eu via eu não sei explicar o que era, uma luz, uma energia. E tinham várias pessoas como eu, que hoje eu entendo que eram os perispíritos, sendo orientados. E depois eu fui entender, ninguém me explicou isso. Naquele momento, entendam que quando a gente está nesse processo, um minuto parece que viram horas. Eu fui entender que tudo aquilo ali que estava acontecendo, aquela multidão, aquelas centenas de pessoas que eu estava vendo, ouvindo a palestra daquela força, daquela entidade, que é o Caboclo Pena Branca, eram os caboclos pena brancas que se manifestam pelos centros de mesa branca, de umbanda, seja lá por onde for. Cada um da forma como precisa. Mas tem uma orientação central. E aquilo, eu fiquei pensando na hora, e falei assim: gente, é que nem uma empresa. Como se fosse, tem o presidente, né, tem o diretor, tem os gerentes, tem os supervisores, tem os coordenadores, e como tudo flui. Não lembro o que estava sendo conversado, eu só vi a cena e aquilo me trazia paz. Eu me sentia seguro naquela egrégora, naquela energia, quando eu falo egrégora. Ele falou: tem mais coisas para você ver. Ele segurou minha mão e eu fui novamente para outros locais. E até que eu cheguei num ponto que eu me vi. Era como se fosse um lago, algo nesse sentido, um rio, eu não sei explicar o que era. E ele falou assim: esse é você. E aí eu comecei a chorar novamente, porque eu falei assim: não quero ser isso. Vocês me perguntam, eu sentia que eu não queria ser eu, e me sentia amarrado, preso na terra, era uma coisa que não estava agradável para mim. Ele falou: mas e fique tranquilo, não tem nada errado com você. Aí eu comecei a chorar de novo, tive várias lembranças do meu passado, de coisas que me magoaram, traumas de infância. E ele falou: tá tudo certo. Você não tem que procurar problema nenhum em você tem que achar soluções em você mesmo. E aquilo foi me trazendo uma paz de espírito. E eu falei: eu preciso saber quem você é. E essa entidade falou: você precisa tanto de nome. Você precisa de nomes o tempo todo, né? Tudo você tem que entender o porquê. E você vai morrer sem entender o porquê, porque tem coisas que são inexplicáveis. Você consegue explicar? A entidade me falou isso, gente. Você consegue explicar isso?
e eu não conseguia explicar o que eu estava vivenciando. Aí ele disse, se você quer um nome, meu nome é Guarani, e eu trabalho na linha de Oxalá. Eu sou o seu guia. Eu, não, olha a resistência como a gente é, né? Eu falei, meu guia é o caboclo da Pena Branca, desde que eu nasci. Ele falou, não, ele está trabalhando com você e vai continuar trabalhando com você. Ele tem um tipo de trabalho com você, eu tenho outro. Eu preciso trabalhar em que você se aprofunde na sua verdade, em se autoconhecer, em ver quem você é, em se sentir, em se entender como pessoa, em se entender como ser. E aquilo foi tão forte para mim, mas eu não consigo explicar para vocês o quão forte foi, que eu chorava, mas não é um choro de tristeza, é um choro de emoção. E aí o caboclo Pena Branca se aproximou de mim, de uma forma que eu não sei explicar para vocês, não sei contar como ele era, mas eu sabia que era ele. Características físicas eu não sei dizer. Ele falou assim, agora você vai dar um abraço nele, vai agradecer pelo trabalho que ele faz e vai continuar fazendo com você, mas eu vou fazer um outro tipo de trabalho com você. Você vai continuar na Umbanda, você vai continuar. Nós vamos permitir, vamos abrir meios, passar dessa fase, falou até da pandemia, essa fase difícil de provação que todos nós estamos vivendo, e nós vamos prover meios para que você esteja com a casa aberta. A casa vai ser dele. Dele, quando ele dizia, ele apontava Pena Branca. Mas a direção energética espiritual sempre vai ser minha, porque você está sobre minha direção energética há muitos séculos. Ele trabalha com você agora, mas eu estou com você muito antes. E aquilo eu senti uma verdade, uma confiança. Eu sabia que não era nenhum tipo de obsessor, que eu não estava influenciado, foi uma coisa muito real. E aí ele, vamos dar uma volta. Aí eu falei assim, nós estamos fazendo um tour. Eu tenho, né, esse meu hábito de bom humor, e pelo visto também eu tenho no astral. E as minhas entidades também, porque ele falou assim, opa, eu sou o seu guia. Aí eu dei a mão para ele de novo, e aí, numa fração de segundos, assim, com um piscar de olhos, eu estava novamente passeando por aquele local. Gente, é um jardim, eu não sei o que era aquilo. Mas as cores eram muito vívidas, era tudo desenhado no chão. Riscos, como se fossem pontos, como se fossem mandalas, tudo muito dourado. E ele falou, para onde você quer ir? Eu falei assim, para onde o senhor me levar? Eu estava muito emocionado. Ele falou, você confia em mim? Eu falei, confio. Porque eu estava plenamente confiante. Ele falou assim, então agora a gente vai limpar muita coisa que está errada com você. Tem muita coisa errada que você traz do passado e a gente está aqui para te ajudar. E eu falei, por favor, né, me emocionei novamente, falei assim, me limpa, me cura de mim. Você não precisa ser curado de você, você está perfeitinho, está tudo certo. Toda hora ele repetia isso para mim, e cada vez que ele falava isso, me dava uma segurança, uma sensação de felicidade, de não me sentir mal, sabe? De não me sentir fazendo nada errado. Ele falava, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas a Adriana, essa minha amiga, né? Ela falou assim que eu tenho que aprender mais, a aceitar mais o carinho dos outros, que as pessoas são muito carinhosas comigo. Pelo trabalho que eu faço, elas querem às vezes me abraçar, elas querem estar comigo, e me irrita, me incomoda. Ele falou, não tem nada errado. Se a Adriana quer tanto abraço, manda ela abraçar os outros. Ou seja, um mega alto astral dessa entidade. Se ela acha que ela vê em você, o problema que tá nela. Então, se ela acha que tá faltando abraço em você, tá faltando para ela. Eu falei, tá, eu posso falar isso para ela? Ele pode e deve. Não tem nada errado com você, tá tudo certo. Aí, num dado momento, eu parei de novo. E eu falei assim, eu tô próximo à Cabocla Jurema. Ele falou, não, você não está próximo, você está de frente à Cabocla Jurema. Eu falei, mas eu não consigo vê-la, só que o que me vem à mente, o que eu consigo visualizar, é uma pessoa que está cheia de pérolas. Só que não eram pérolas, gente, eram como se fossem estrelas, eu não sei explicar. Não dá para explicar cores quando a gente vê no astral e quando a gente vem tentar ver perto do que está na Terra. É completamente diferente. E eu falei assim, mas a Cabocla Jurema, ela deveria estar vestida de penas.
E a entidade falou assim pra mim, ela veste o que ela quiser. Você quer ditar regra, até pelo que acabou que a Jurema vai vestir, porque aquela senhora tem que estar de pérolas, de penas ou de diamantes. E eu falei, putz, é verdade, né? Porque... Mas a energia é uma energia também muito intensa. E depois passamos por um lugar que estava cheio de crianças e tinha um preto velho. E eu falei assim, eu conheço aquele preto velho, é Pai João. Ele falou, você conhece o Pai João? Eu falei, não, eu não sei, eu conheço, não sei, gente, era tudo tão diferente. Eu conhecia a energia e tava cheio de criança e de bicho. Cachorro, gato, tudo que vocês imaginarem tinha de lá. Mais animais domésticos. E ele falou assim, ele queria que trouxesse você aqui. E eu agradeci muito, gratidão, 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 gratidão. Né, seu Guarani, ele Guarani de Oxalá, ele repetia isso toda hora. E muito obrigado. Ele falou assim, agora, já se passou muito tempo aí onde você está. Eu vou desconectando você dessa experiência. Eu vou voltar a conversar com você. Sua missão não está diretamente ligada a isso que nós estamos fazendo, mas é um processo que você vai ter que passar para reforçar suas energias, para reforçar a sua força, para você entender o que está acontecendo. Então agora eu quero que você feche o olho. Eu já estava de olho fechado, mas no astral, peguei, fechei o olho. O fechar o olho eu entendo que tipo eu me desliguei daquilo que estava acontecendo. E ele começou a contar umas respirações comigo. Ele falou assim, agora você está completamente acoplado ao seu corpo. Você está completamente de volta, mais animado e consciente de qual é a nossa forma de trabalho. Você vai ser chamado para um outro trabalho em que a gente vai precisar do seu apoio. Você vai trabalhar como colaborador e vai ser muito difícil e muito pesado. Nesse momento, quando eu abri o olho fisicamente, estava se encerrando o ritual, tinham se passado 6 horas, e a madrinha de Dé, ela estava, naquele momento, nos cânticos finais, falando assim, eu quero que todo mundo respire. Eu não ouvi, eu não vi nada, eu não sei nada que aconteceu. Né? Depois, terminou-se o trabalho, ela está todo mundo bem, alguém está na força. A força que se chama, né, na ayahuasca, é quando você está com um estado alterado, que você ainda está ligado a outro plano. Eu estava completamente são, como eu estou agora falando com vocês. E eu falei, não, eu fui completamente guiado até a hora que desligou, tipo, que cortou o negócio, essa entidade falou, agora nós vamos começando a te desligar, e foi isso que aconteceu. Comentando depois as coisas, com as outras pessoas que estavam também experienciando, eram 4, 5 pessoas, não me lembro. Não me lembro, sim. Eram 4 pessoas. Eu comecei a contar e aí eu fui começando a ter consciência, agora já no plano físico, de que eu fui para o plano astral. Então, vamos entender que na Umbanda a gente chama os guias, eles descem. Nesse processo que eu vivi, ao invés dos guias descerem, eu subi. Eu fui para o plano onde eles virem, por isso que tudo era tão intenso e tão sutil. Eu conseguia olhar para uma pessoa e entender o que ela estava passando, o que estava acontecendo. E a entidade falava para mim, não, nesse momento você não pode fazer isso. Quando você está no seu corpo, faz parte do seu trabalho. Quando você está aqui, você vai buscar. Você vai entrar no campo de outra pessoa, você não pode fazer isso. E respira. Toda hora o guia me falava, respira. E eu sentia meu corpo respirando. E eu falava assim, nossa, eu tô achando que está acontecendo alguma coisa que eu vou desmaiar. Ele falou, não, você não vai desmaiar. Você está seguro. Primeira coisa que eu quero que você sinta é que você está seguro. E depois começamos a conversar sobre as experiências de cada um. E alguns tiveram até vivências, coisas incríveis em relação a isso. Viram também a entidade Oxóssi sem saber distinguir a forma física como ela era, mas sentiam a energia. E foi uma experiência que eu posso dizer para vocês, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, ninguém experimentar nada ou nada. É algo que a espiritualidade me chamou e que eu precisava ter vivido aquilo. Foi a maior experiência espiritual da minha vida. Maior do que a minha mediunidade, do que a minha habilidade de trabalhar com os oráculos, de me conectar, de ser empático com as pessoas. Aquilo foi muito mais intenso. Muito mais intenso. E depois daquilo minha vida mudou um pouco, tanto que tem muita gente que fica falando, Caju, você não está atendendo.
eu precisava, gente, de um tempo para me reestruturar, baseado em tudo que eu vi. Por isso que eu estou contando para vocês, é uma centelha de tudo que eu vi, de tudo que eu vivi. Essas 6 horas aí que eu tive nesse transe, para mim pareceram semanas. Não que foi ruim, que eu queria que acabasse, não, ao contrário, eu não queria voltar, não queria, eu queria permanecer naquilo que eu estava vivendo. E aos pouquinhos eles foram fechando o portal, a energia foi cortando e eu fui voltando à minha plenitude de consciência, normal, né? Entre aspas, né? Como se eu fosse normal, mas que eu tô agora. Então é uma coisa que muita gente me mandou mensagem perguntando como foi minha primeira experiência com o chá, com a ayahuasca. E foi num processo xamânico, né? Numa mistura de umbanda com o uso do chá completamente guiado, uma pessoa muito séria. E foi uma experiência que me fez mudar, que me fez refletir, que me fez me reanalisar, repensar a minha vida, em entender minha espiritualidade. Eu tive visões, que eu não comentei aqui, mas do porquê eu tive algumas facilidades da minha vida, no sentido físico, no sentido de não ter passado nenhuma necessidade, ter algumas coisas muito fáceis em relação a tanta gente que passa por coisas tão difíceis. Eu entendi relacionamentos que eu tive que viver, eu me entendi como pessoa, como ser humano, e me fez uma pessoa melhor. E vou fazer outros vídeos falando sobre outras vivências que eu tive. Peço desculpa ao pessoal que está esperando que eu fale sobre os orixás. Vou voltar, vou fazer vários programas sobre os orixás, que é uma coisa que eu adoro falar. Vou voltar a fazer o oráculo com vocês ao vivo. Tem muita gente que fala, Caju, eu queria fazer uma consulta com você nesse momento, eu tô sem, né, eu não estou numa situação que me propicie, eu preciso da sua ajuda com uma orientação. Eu vou voltar, tá bom? A fazer os trabalhos como eu fazia antigamente, a das minhas orientações espirituais. Eu entendi, através do chá, que essa é a minha missão. Que, na verdade, o grande problema sou eu. Vocês sabiam? Olha isso, gente. E eu achava que eu adorava fazer isso, né? Na verdade, não. Que eu me desgastava muito. E me desgasto nas minhas consultas. Mas eu pude perceber o porquê, eu pude entender os motivos de eu ter vindo com esse tipo de sensibilidade, de conseguir me canalizar, né? É a empatia. E a empatia, não estou dizendo um lado de ser agradável com os outros e compreender os outros. Não, estou falando da empatia de uma forma mediúnica, que é você se canalizar com a pessoa, se colocar no lugar dela, absorver o que está com ela para conseguir racionalizar aquilo e transmitir uma mensagem de uma forma construtiva. Então, eu estarei com vocês. Quem não segue o canal ainda, por favor, dá um joinha se você gostou do meu depoimento. Coloque também se você já teve alguma experiência, como foi, se você tem curiosidade, algo que você gostaria que eu comentasse. Tiveram várias outras experiências, né? Tive algumas não tão positivas, mas que eu entendi que foram para o meu crescimento, que aliás foram até as mais importantes. Essa inicial, eu senti que foi para me acordar, para o despertar espiritual. Por mais que eu sempre fui muito crédulo, muito devoto, muito ciente das coisas espiritualistas, esse contato em ver o astral, como eles trabalham lá, como as coisas funcionam, fez uma master diferença na minha vida. E aí eu passei por outros processos de afirmação, né? Eu busquei espiritualmente me reafirmar e me reconectar com o meu eu, porque de repente eu percebi que eu fiquei tão ligado tanto tempo com os outros, que minha vida virou os outros e eu me coloquei de lado, cadê eu nessa história, né? E me reencontrei. Tiveram pessoas até que eu falei, olha, eu preciso marcar uma consulta com você. Eu falei, não, eu tô num trabalho espiritual, eu tô num retiro fazendo um outro tipo de trabalho. Foi baseado nisso, que aí surgiram, né, outras obrigações, outras coisas que eu resolvi fazer, que eu optei por fazer. Mas eu tô de volta aqui, pleno, muito mais sereno, mais em paz comigo mesmo, mais me compreendendo, mais disposto a compreender e ajudar vocês. E eu não estou fazendo, vou repetir isso, nenhuma apologia que aqui ninguém vai fazer nenhuma experiência, até porque tem muitos locais que estão fazendo uso, né, dessa energia, desse chá, que são locais que não são confiáveis, que não são bacanas. Então, se você tivesse chamado, vá num lugar de confiança, num lugar com pessoas sérias envolvidas. Mas queria, quem não segue aqui o canal ainda, segue, se inscreve no canal, que me ajuda bastante. Deixe seu joinha se você gostou do meu depoimento.
E comente aqui embaixo se você teve uma experiência assim, ou foi parecida, como que foi, tá bom? E vou voltar a falar sobre os orixás, vamos voltar a falar sobre oráculos, sobre qualidade de vida, sobre espiritualidade, tem muita coisa pra gente conversar. Mas isso, como muita gente pediu, porque eu citei o assunto, né? A ayahuasca, né? Daime, e é uma questão que é um tabu, que tanta gente tem medo, né? Que tem tanto preconceito, que a gente ouve tantos absurdos. Eu estou contando a minha experiência como foi, que foi uma experiência espiritual maravilhosa, que realmente modificou a minha vida e fortificou minha fé, me conectou. Se eu já tinha uma conexão muito forte com meus guias, ela ficou mais forte ainda. Tá? Então, esse programa de hoje é para falar com vocês sobre isso, para contar essa experiência que eu vivi e que me modificou em diversos níveis, coisas que a gente vai conversar futuramente. Não mexeu só com isso na minha vida, com a minha fé. Mexeu com comportamentos, mexeu com questão de tolerância, mexeu com muitas questões, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Meu blog lá está sempre lá, né, desde 2009, www.espiritualize-se.com.br. Se você está assistindo pela primeira vez aqui, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu joinha que me ajuda bastante. E voltamos em outros programas falando de outros temas espiritualistas interessantes que eu acho que vão agregar e ajudar bastante vocês, tá bom? Namastê, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês sempre, tá? Vocês são a minha base. Já estamos com hoje, né? Estamos no final de março de 2021, estamos com 7.000 inscritos aí no canal e começou com 10 pessoas. Uma coisa que eu comecei de uma forma muito simples, muito singela, só contando, só falando sobre minhas experiências espirituais, o que, que eu achava, e ver esse crescimento tão exponencial. No Facebook foi muito rápido, e agora no YouTube também, conseguindo alcançar, conseguindo chegar a vocês. Eu fico muito feliz, fico muito satisfeito, espero que a espiritualidade continue me orientando para que eu consiga dar a mensagem certa para a pessoa certa no momento certo. Isso é o sincronismo, né? Jung fala muito disso, que é da mensagem certa, chegar para a pessoa certa no momento certo, aquilo que ela precisa ouvir, para apaziguar, para tranquilizar a alma, para dar paz de espírito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Namastê. Até o próximo programa.